Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. E no episódio de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o vice-prefeito reeleito Frederico Paes, aqui desde já agradeço pela participação. Obrigado, Frederico. Eu que agradeço o convite, Arnaldo. É sempre importante a gente dialogar, pós-eleição, falar das nossas ideias, dos nossos projetos e sempre à sua disposição. Frederico, reeleição, uma reeleição histórica, né? Quase 200 mil votos, 19 vereadores, acho que é um marco importante também, uma bancada muito forte depois de uma legislatura muito conturbada para o governo. E lá na primeira eleição, você apareceu como um nome que ficaria mais ligado ali à saúde e à agricultura. No entanto, no decorrer do governo, acabou também se colocando ali como articulador político. Até naquele movimento que trouxe o Nildo Cardoso, o Abdo Neme de volta para a base e trouxe a maioria para a Câmara. Agora, nesse mandato, qual vai ser o principal papel do Frederico Paes? Arnaldo, na verdade, não muda muita coisa, porque quando eu me propus lá atrás a vir como vice do Vladimir, era para ajudar o governo, né? E ele me pediu especificamente para atuar mais na área da saúde e da agricultura, porque eu tinha um vínculo muito forte, né? Pelos meus 20 e poucos anos de diretor do Hospital dos Plantadores de Cana, a gente pegou aquele hospital praticamente fechado e transformou na maior maternidade no interior do estado do Rio. E na agricultura, por causa da Coagro também, enfim, sou engenheiro agrônomo, pude contribuir bastante. Mas eu atuei, Arnaldo, de forma muito constante, vou dizer assim, em todas as áreas do governo, né? Sempre respeitando minha posição de vice-prefeito, mas no sentido de trazer ideias, opiniões, e dessa forma respeitosa, né, na questão, até eu diria, de saber que quem é o nosso líder, nosso mandatário é o Vladimir. Isso fez com que a gente caminhasse de forma muito harmônica. Claro que divergência existe de ideias e é importante que existe, né? A gente avança na nossa vida tendo divergência também, mas a gente conseguiu fazer um governo de ideias que conciliaram, e eu pretendo, né, cada vez mais estar mais próximo dessa ação, eu diria, governamental, sempre no intuito de melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida da população de Campos. Eu estava até agora há pouco conversando com os amigos nesse sentido, que eu sempre fui... Muita gente me questiona, Frederico, você apareceu na política agora. Não, eu sempre fiz política, né? Todas as minhas atividades, presidente de associação dos plantadores de cana, presidente do hospital, presidente da Coagro, presidente de 2 sindicatos importantes, que é o Sindicato dos Hospitais, Sindicato das Indústrias, em Campos, no Norte Fluminense, são entidades que são eletivas, né? São cargos eletivos. E como a política partidária me deu a oportunidade de fazer o que eu mais gosto, que é atuar para as pessoas, atuar no coletivo. Isso traz um retorno para a gente muito grande, e é dessa forma que eu pretendo seguir nesse segundo mandato. Tanto você quanto o prefeito Vladimir sempre defenderam que essa aliança continuaria de 20 para a eleição de 24, né? Você colocava sempre à disposição do prefeito Vladimir o cargo, e Vladimir sempre dizia que só seria candidato à reeleição com você como vice. Mas muitos burburinhos aconteceram, sobretudo depois que o ex-candidato Caio Viana veio para o grupo, e até ali a véspera da eleição houve novamente esse burburinho. Agora que já passou, já está tudo consolidado, não causa um certo desgaste isso, não? Como que você via essas notícias que apareciam sobre essa possibilidade de mudança? Causaria desgaste se eu tivesse alguma insegurança em relação a isso, ou se tivesse alguma coisa que o próprio Vladimir viesse conversar comigo, olha, Fred, eu preciso que você saia para compor com alguém, ou com o próprio Caio. Aí poderia sim causar algum desgaste, mas eu entenderia isso porque eu sempre me coloquei para o Vladimir como uma pessoa de apoiar o governo, de estar junto, de estar do lado. Então, se naquele momento ele entendesse que seria melhor para as eleições, ou para o governo, ou para Campos, né, para o projeto da gente melhorar a nossa cidade, colocar o Caio ou qualquer pessoa, eu iria entender e iria subir no carro, fazer campanha do mesmo jeito, né? Porque eu acredito no projeto e não é o cargo de vice-prefeito que ia mudar isso.
Então, e o Caio é uma pessoa que eu tenho um respeito enorme. Inclusive, eu falei isso na campanha. Doutor Arnaldo, né, o pai do Caio, foi um grande prefeito de Campos. A Coagro, inclusive, foi criada com recursos do Fundecam, né, um programa que foi criado lá pelo grupo dele, que funcionou muito bem. E a Coagro é um exemplo que o Fundecam pode funcionar, né? Se não fosse o Fundecam, a Coagro não existiria. Então a gente entendeu que a proximidade do Caio, até porque estava no meu partido, né? O Caio hoje é do meu partido, do MDB, que tem o nosso presidente Washington Reis como nosso líder estadual, e a gente entendeu que ali realmente era uma conjuntura de ideias, de grupo, para fortalecer a campanha, e hora nenhuma eu tive qualquer tipo nem de restrição, nem de colocar, de ficar chateado por isso, por aquilo. E essas coisas de especulação em véspera de campanha é boa, né, Renato? Que dá uma esquentada, dá os burburinhos, que faz parte das eleições. Agora eu falei também aqui, Frederico, que você, no meio do caminho, surgiu como saúde e agricultura, mas virou um articulador político, né? Lembrei aqui a questão de Nildo Diabo, nós vamos chegar a esse ponto também quando falar mais da mesa, mas recentemente você também teve um diálogo muito franco com Cabo Alonsimar, que tinha se colocado ali como candidato a presidente da Câmara, e depois ele deu uma entrevista dizendo que, após um café com você, ele retirava a pré-candidatura. Liguei para uma fonte minha antiga de dentro do governo, agora há pouco, antes de gravar com você, para perguntar sobre a mesa. Ele falou assim, olha, quem está lidando com a mesa mais diretamente é o vice-prefeito Frederico Paes. Como que está essa articulação? Bom, Arnaldo, a gente, até voltando um pouquinho que você falou, na questão de articulação, eu gosto muito de fazer isso, né? Eu gosto muito de ter articulação política, isso sempre fez parte da minha vida, não só pública, mas da minha vida dentro das empresas. E essa articulação é puxar pessoas do bem para perto, né? Pessoas que querem o mesmo objetivo. Foi no caso do Nildo, foi no caso do Abel, foi no caso do Marcione, né? Marcione foi vereador, inclusive reeleito agora, lá atrás, né? Que veio nos apoiar na outra eleição no segundo turno e ficou com a gente e está até hoje, enfim. Então a gente consegue expor as nossas ideias, né? As pessoas gostam do que a gente quer fazer, de como a gente vai conduzir, e a gente vai caminhando. E foi assim também na pacificação, né? Modéstia à parte, eu atuei de forma muito forte, chamada pacificação, quase todo mundo sabe, mas é um bom relacionamento, né, do Marquinhos Bacelar com o prefeito Vladimir, que durou um tempo que eu gostaria que tivesse mais, mas a gente entende as questões de política eleitoral, mas isso aí, quem ganha são as pessoas, quem ganha é a cidade, né? De novo, não existe unanimidade, né? A gente precisa discutir, mas o fato é que quando a gente consegue articular para que as pessoas se entendam e essa articulação dá certo, a gente fica muito feliz. No caso da Câmara, não tem nenhum movimento no sentido meu, tem sentido de grupo, né? A gente sempre trabalha pela ideia do grupo. Hoje nós temos, como você colocou, uma eleição que foi bastante importante em número de vereadores, né? Um fato histórico, nunca aconteceu isso, ter 19 vereadores, e mostrou a força, não do Vladimir, mas a força do que nós fizemos nesses 4 anos. Os vereadores que foram eleitos do nosso grupo, a nossa base, é reflexo daquilo que a gente construiu nesses 4 anos, com toda dificuldade, com pandemia, com falta de recurso no início do governo, mas o reflexo dessas 19 cadeiras é muito importante. Então a gente tem que respeitar, né, esses 19 vereadores, tem que respeitar a oposição. Eu digo que todos os 25 vereadores que foram eleitos têm condição e direito de ser candidato a presidente ou a uma cargo na mesa, é direito deles. E o que a gente está construindo eu diria, uma evolução partidária, no sentido de respeitar as proporcionalidades, né, de cada partido, respeitar a força política
de cada coligação, de cada partido, no sentido de que a gente vai caminhar para que esses partidos que foram mais votados, né, tenham uma composição na mesa que seja, eu diria, respeitada mesmo. Então, assim, essa é a vontade do nosso grupo político. Vladimir não se posicionou hora nenhuma ainda em relação a nomes, mas sempre ele fala, vamos trabalhar o partido. O que eu tenho feito é conversado, o pessoal chama de café, outro chama de caldo de cana, né? Mas e essa é uma conversa muito natural, entendeu, Arnaldo? A gente fala, vamos respeitar os grupos, porque não adianta ficar esse stick-puxa, que não vai levar a lugar nenhum. Então, o que eu mostro é sempre isso, vamos manter unidade para que, dentro desse, eu diria assim, um debate democrático mesmo, dentro do nosso grupo, para que saia ali candidatos, eu diria, que sejam ali uma escolha global de todos nós. Quando falamos em proporcionalidade, então o PP é o maior partido, né? E já tem aí algumas notas indicando que o presidente sai do PP. Vladimir realmente não falou nome ainda, mas vou perguntar a Frederico, já que você está aí articulando essa questão. Já tem algum nome como despontando como possível presidente? Mas todos que estão ali são preparados, né? E quem falar que não quer é mentira. Se você perguntar aos 25 vereadores, né, se não quer ser presidente, quem fala, não quero. É mentira, tá de brincadeira. Todo mundo quer ser presidente, é um cargo honroso. Meu pai foi presidente da Câmara na década de 70, e ele andava na rua, e o pessoal chamava ele, depois que ele deixou de ser, nunca perdeu uma eleição, disputou 3 eleições, ganhou as 3, e o pessoal passava na rua e chamava ele de presidente 10, 15 anos depois dele deixar de ser presidente da Câmara. Então é um cargo honroso, é uma coisa que realmente todo mundo quer. Mas, Arnaldo, assim, eu acho que dentro do grupo nós temos nomes e ver quem quer ser também. De fato, quem sabe, quem... Porque quando fala assim, lá nos bastidores, todo mundo vai querer, mas quem tem vontade e disposição para encarar a presidência também, que não é só flores, né? Então, nós temos tempo para isso. Eu conversei muito com o prefeito sobre isso, até logo depois das eleições. A gente já reconheceu isso, o Vladimir reconheceu, eu reconheço, sempre reconheci, que houve um erro ali na eleição passada da Câmara de tempo, né? Eu diria que um erro de tempo, tinha muito tempo para isso, houve acelerou o processo sem necessidade, e eu acho que o maior motivo da perda da Câmara naquele momento foi essa pressa sem necessidade. Então, Vladimir pediu, inclusive, para deixar isso mais para frente um pouco, ainda está com o calor da campanha. Claro que alguns nomes já foram lançados, né? Isso é natural, um processo natural, e a gente vai ouvir todo mundo, vai respeitar, e eu tenho certeza, uma coisa você pode anotar, que a eleição da Câmara vai ser uma eleição, eu diria, consensual, porque o Vladimir vai fazer isso, vai chamar todo mundo para conversar, vamos ouvir as ideias e fazer um consenso para que haja uma eleição natural, eu diria assim. A gente também, porque a gente acaba esquecendo, né? Mas 2020 a eleição foi em novembro por causa da pandemia, então foi muito rápido. Esse espaço entre as urnas e a posse e a eleição da mesa foi muito rápido. Então já terminou o segundo turno, no domingo segundo eu já falei na TV na época que Fábio era o próximo presidente, né? Então assim, agora tem um tempinho a mais. Tem tempo para maturação. Novembro e dezembro, tem um tempinho um pouquinho aí para articular. Mas eu queria voltar a um outro ponto que você citou também, Frederico, em relação à pacificação. Eu recebi aqui na semana passada o deputado licenciado, hoje secretário estadual de Habitação, Bruno Dawaire, e ele falou também sobre esse movimento da pacificação, do quanto isso deu frutos para Campos e que ele tem fé. Esse foi o termo que ele usou, que ele tem fé que essa pacificação possa acontecer novamente. Qual a sua impressão? Você acha que tem terreno para isso ou acabou desandando demais nesse período eleitoral? Arnaldo, a gente tem que pensar o seguinte: não existe inimigo político, existe adversário político, né? A gente, no calor das eleições, às vezes alguém fala alguma coisa a mais, o outro responde de forma mais ríspida. Isso tudo faz parte
E eu estou aprendendo isso também, porque às vezes a gente fica um pouco decepcionado com alguns ataques que a gente sofre de pessoas que você não achava que poderia sofrer, mas isso eu estou aprendendo que na eleição você tem que criar um personagem. Esse personagem que vai apanhar, esse personagem que vai ouvir coisa que não quer. Passadas as eleições, é hora de pensar no que você propôs a fim, que é fazer uma administração, seja no executivo, seja no legislativo, para as pessoas. Né? Você vê ali, seu cargo é um cargo público, nós somos funcionários públicos, nós fomos, né, eleitos, mas nós temos que servir as pessoas. E a melhor maneira de servir as pessoas é você ter uma harmonia entre os grupos. Não precisa ser amigo, não precisa sair para passear junto, mas precisa ter uma harmonia de entendimentos que eu sempre preguei isso, inclusive na posse do presidente Marquinhos Bacelar, eu estava lá junto com o Rodrigo Bacelar, junto com o Vladimir, com todo o nosso grupo, disse que aquilo é um momento histórico, porque hoje a gente sabe a importância do cargo do Rodrigo Bacelar, o presidente da Assembleia Legislativa, o que ele pode trazer de benefício para a nossa região, para a nossa cidade. O Vladimir, eu sou mais velho que o Vladimir, que o Rodrigo, e eu digo a você o seguinte, eles têm maturidade hoje política e maturidade de avanço de ideias para saber que, não, de novo, não precisa ser amiguinho, não precisa estar de papinho, mas precisa ter uma harmonia para trazer coisas para a nossa cidade. Por que, Arnaldo? É muito ruim quando você fala assim, por exemplo, na campanha, que a gente sempre reconheceu que o Cláudio Castro ajudou o governo do Vladimir. Então você vê, na campanha a pessoa fala, não, porque o dinheiro não foi que o Vladimir conseguiu, o dinheiro foi do governo do Estado. E por quê? As pessoas não querem saber disso, de quem arrumou o dinheiro ou por onde que veio. As pessoas querem o resultado. E o resultado foi que nós fizemos muita coisa em muito pouco tempo, por exemplo, na saúde. A gente falou há pouco, né? A reforma da HGG. Foi com recurso do Estado? Claro que foi. A gente nunca negou isso, inclusive, publicamente, a gente sempre agradeceu o governo do Estado. E claro que o Rodrigo Bacelar, como presidente da Alerj, ele pode ajudar a nossa cidade também, né? Então, eu sempre preguei isso. A divergência, às vezes, Arnaldo, não é nem dos nossos líderes, vamos chamar, são das pessoas que rodeiam. Eu vi isso muito acontecer. Gente dos dois grupos, né? Coisas que a gente pôde, inclusive, evitar que acontecesse por um simples telefonema. Por um simples telefonema. Então, parece que algumas pessoas que rodeiam os grupos políticos, eles ganham com a discórdia, eles ganham com a divergência. E a maturidade política faz com que você bloqueie isso, né? De novo, divergência de ideias é salutar que tenha, mas não pode se deixar alimentar por fofocas, por coisas que alimentam essa discórdia, que quem perde é a população, seja de campo, seja do estado, de qualquer lugar. Resumindo, eu acredito que se a palavra não é pacificação, vamos mudar para harmonização, vamos mudar para o bem-estar das pessoas de Campos. Não precisa pacificar, vamos fazer o bem para o povo, pronto. Vamos mudar para o bem do povo de Campos. Você citou a questão da campanha. Eu recebi aqui os candidatos a prefeito, só o Vladimir que não veio, depois me atendeu, disse que vai vir aqui, mas enfim... Eu preciso descansar um pouquinho. É verdade. Correu muito. Tem que esperar esse tempinho pós-campanha. Mas não parou não conseguiu descansar ainda não. Não, mas vamos deixar para dezembro, que dezembro vai ter mais novidades, verdade, né? Verdade. Mas enfim, na campanha também o pessoal que disputou, os candidatos que vieram ainda pela oposição, bateram muito numa questão que, aí agora já passou a campanha, a gente pode falar mais abertamente, né? Eu, enquanto cidadão, não voto aqui, eu, enquanto cidadão, vendo aquela questão, parecia ser uma indireta para você, que era quando batiam na questão de números de morte infantil nos hospitais de Campos e citavam sempre o HGG, o Hospital dos Plantadores de Cana, e aí por isso que eu digo que parecia que estava vinculando a você. Frederico, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. É realmente um fato de que Campos, as crianças morrem mais em Campos do que no restante do Brasil, e o que vem mudando dentro do hospital para diminuir esse índice? Bom, como você sabe, eu saí do Hospital dos Plantadores de Cana desde 2020,
quando eu tive que me licenciar lá para poder concorrer à Prefeitura de Campos. Mas a gente, a diretoria que ficou lá, a gente conhece, é uma diretoria muito comprometida, por sinais 2 médicos altamente capacitados, que é o Dr. Benedito Pou e o Dr. Mick Tete, né? São pessoas de alta capacidade técnica e de gestão. Primeiro, sendo direto, não é verdade, é história de campanha, que não é verdade que o índice é maior do que o índice nacional. Inclusive, Arnaldo, para as pessoas entenderem, o Hospital dos Plantadores de Cana, a qual eu fiquei 20 anos lá, é o Ferreira Machado da mulher grávida. Vou ser mais claro. Inclusive, quando eu era presidente, eu participei de uma audiência com a promotoria aqui da região, Ministério Público, e eu expliquei isso à promotora à época, que, por exemplo, tinha a Santa Casa que tinha maternidade, hoje não tem mais, há muito tempo não tem. Quando uma mulher estava em trabalho de parto ou perto de ter o neném, tivesse qualquer intercorrência, mandava para os plantadores, porque o perfil dos plantadores, é um hospital de de maternidade de alto risco. Então, toda morte que poderia eventualmente ter de materno infantil seria nos plantadores. Aí a promotora me perguntou, mas por quê? Eu falei, doutora, a senhora nunca vai ver uma morte, por exemplo, de um acidentado de carro no hospital de Guarulhos. Essa morte provavelmente, se ocorrer, lamentavelmente, vai ser no Ferreira Machado, porque é o hospital de referência. Então, toda gravidez de alto risco, portanto, quando a gente fala alto risco, é para a mãe e para a criança, é feita nos plantadores de cana. Importante, Arnaldo, o hospital não atende só Campos, atende o norte fluminense. São João da Barra, São Francisco, Carapebus, Quissamã, às vezes até de Itapiruna, São Fidélis, enfim, todo o norte fluminense, a referência é o Hospital dos Plantadores de Cana. E o mais importante, inclusive só fazendo um relato histórico, eu falei para ela, para a promotora à época, que a minha vontade como engenheiro agrônomo é que a mortalidade materna e infantil fosse 0. Qual o índice que você trabalha? Ela não me perguntou qual o índice que você trabalha, Frederico, 0. Como engenheiro eu posso falar isso. Como médico a gente sabe que isso não é possível e sempre a gente acompanha por informações técnicas que os índices de mortalidade materna e infantil são sempre abaixo do que preconiza o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Então, assim, o hospital busca sempre minimizar esses riscos, essas possíveis mortes, mas se tiver que ocorrer, infelizmente vai ser lá, porque é o hospital de referência no norte fluminense. Antes de fechar nosso bate-papo sobre política, toda vez que eu converso com você, eu falo também sobre a Coagro, sobre safra. Passamos uma seca aí, talvez sem precedente. Uma das maiores secas que a gente já teve, só perdeu para 2014, que foi uma seca terrível também, mas a gente está vendo que está tendo uma chuvinha. E aproveitando a alta audiência do programa aqui, Arnaldo, eu gostaria de... eu já falei há algum tempo atrás, mas em entrevista é a primeira que eu estou falando, que é a questão da nossa fábrica lá na Coagro de biometano. Né? Biometano é um gás natural, usado pode ser para abastecimento veicular, indústrias. Né? Hoje nós assinamos agora há pouco tempo com a ZEG Biogás, que é a maior empresa de produção de biometano no Brasil. A ZEG Biogás é uma subsidiária da Vibra. Quem é a Vibra? É a antiga BR. A BR foi privatizada, que é a maior distribuidora de combustível do Brasil, né? A nossa BR distribuidora, que chama Vibra agora, e a ZEG é uma subsidiária dela. Então é uma empresa enorme e a gente fica muito honrado de ter escolhido a nossa Coagro. Né? Eu sou um cara barrista, beça. Quando eu falo Coagro, eu estou pensando em Campos, na região, né? Porque não é um projeto para a Coagro, é um projeto para a região. E esse produto pode ser usado através, também consumido no Porto do Açu, né, que é o biometano, e ele vem da vinhaça. A vinhaça, para quem não sabe, é que dá o cheiro ruim, para mim é um perfume. Na usina, quando tem aquele cheiro, que aquele cheiro é da fermentação, e a fermentação que é justamente que causa o metano, que é o que tem o cheiro ruim. E é um produto nobre que vai deixar de ter o cheiro. E a gente pediu a ZEG para investir junto com a gente, buscar a eliminação das queimadas de cana, que ainda é uma realidade na região
dos pequenos produtores. O pequeno produtor ele tem uma dificuldade enorme de mecanização. E para o pessoal de casa entender, muita gente fala, pô, por que se queima cana ainda na região? É um absurdo. Realmente é um absurdo, sim, claro, mas é uma questão de até, eu diria, social, porque o pequeno produtor hoje, se ele precisa buscar alternativa, não sei se você deve lembrar, mas nós fizemos um acordo com a Universidade de Colônia, na Alemanha, desenvolvemos um protótipo, esse protótipo existe, e a gente não conseguiu empresas para fabricar esse protótipo em grande escala, porque Campos é uma condição sui generis no Brasil que só tem aqui pequeno produtor, que planta cana. Se você falar em cana-de-açúcar no Brasil todo, são grandes produtores. Por exemplo, as áreas hoje grandes dos nossos cooperados, ela já é mecanizada, não se usa mais a queimada. Mas essas áreas pequenas a gente precisa buscar alternativa, então eu também pedi à ZEG Biogás que dentro dessa parceria possamos desenvolver equipamentos, é uma grande empresa, uma grande parceira nossa, para a gente eliminar de vez as queimadas nos canaviais. Então, assim, eu fico feliz em anunciar isso aqui, porque vai ser geração de emprego para a nossa cidade, é uma indústria vindo para a nossa cidade, e tem todo o entorno dessa indústria que vai puxar outras indústrias. Eu acho que Campos também precisa dar um passo, avançar na reindustrialização, porque fala assim, vamos industrializar. Não, Campos já foi uma cidade industrializada com as usinas. A gente precisa buscar a reindustrialização, não no segmento só de usina, mas em outros segmentos, trazendo desenvolvimento e emprego para a nossa região. Para a gente que não entende, como eu, nós estamos em outubro, né? Passamos por essa seca. Isso impacta, então, mais na próxima safra? Exatamente. Até se você... No inverno frio, teve seca. Aí prejudica menos um pouco a cana. Já existe uma perda? Existe. Difícil quantificar porque vai depender do verão. Até, como você disse, para o pessoal que não conhece muito, 70% do desenvolvimento da cana e de outras culturas semiperenes é agora no verão. Então, vamos pegar agora de novembro para frente, até março, abril, se chover bem, Arnaldo, essa cana se recupera, ou até mesmo supera a produção do ano passado. Então, o impacto maior da seca é no verão, temperatura alta, dias longos, né? E é onde a cana, por exemplo, cresce mais, e outras culturas também. Mas o impacto realmente, como você disse, você conhece um pouquinho também, não, que é realmente para a próxima safra, mas ainda é difícil de medir essa perca em relação à safra que vem ainda. Como você falou, Campos já teve várias indústrias, hoje se resume basicamente a Coagro, né? As duas usinas estão moendo. Tem a Canabrava, né? A Canabrava está moendo, a Coagro, nós temos duas unidades, a Sapucaia e a Paraíso. A Paraíso está reformada e pronta. Nós já investimos lá mais de 60 milhões de reais, a usina está pronta, mas a escassez de matéria-prima ainda inviabiliza a abertura das duas unidades. Então, é como se tivesse, como o pessoal fala na gíria, o cobertor é curto, né? Se eu tirar a matéria-prima da unidade Sapucaia e levar para a unidade Paraíso, você prejudica o processo industrial. Então, por exemplo, até funcionários que foram contratados para a Paraíso, nós levamos para a Sapucaia para estar atuando lá junto com a gente. E assim que a gente conseguir fazer uma retomada de plantio na Baixada, que ainda não conseguimos, eu digo nós, Coagro, não tivemos recurso ainda para investir no plantio de cana, com algumas exceções, a gente coloca Paraíso para moer. A usina está pronta. E quando a gente fala em safra, Frederico, a gente fala do impacto de quanto na economia de Campos? Olha, se você considerar as duas unidades, a Canabrava e a Coagro, nós estamos falando aí perto de 700 milhões de reais. E é uma coisa importante, Arnaldo, porque grande parte desse recurso fica aqui. Mesmo que, por exemplo, o Grupo Canabrava, o acionista, o maior acionista não é de Campos, é de São Paulo. Mas o recurso fica aqui, porque 60%, de 60% a 65% desse recurso gerado é para pagamento da matéria-prima, para a cana. E Campos, todo mundo sabe que a matéria-prima ela está concentrada em pequenos produtores. Então, há uma distribuição desse recurso em toda a região. De 20% a 25% vai para folha de pagamento, que também fica na região. Investimento em reforma, por exemplo, a usina agora está sendo reformada, a gente contrata empresas que trabalham para a gente ajudar na reforma da indústria, também da região.
Então, assim, é um recurso que é gerado aqui e que fica aqui, diferente de algumas coisas que tem na região, que vem para cá. Claro que toda empresa que vem para a nossa região é bem-vinda, a gente quer que venha para gerar emprego, gerar renda, mas a nossa atividade ela é um dinheiro que circula aqui e que gera emprego, gera renda, gera impostos, e que isso é muito bom para a gente. Se pudesse ter mais usinas funcionando, seria muito benéfico para a nossa campus. Vamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas tem alguns assuntos ainda de política que precisamos fechar. Lá no começo a gente falou que, sobretudo no primeiro governo, você entra ali com maior proximidade com saúde e agricultura. Estamos na montagem de um novo governo. Saúde e agricultura tem mudanças ou continuam os mesmos secretários para o próximo governo? Toda mudança, eu ri porque assim, quase todo mundo me pergunta isso todo dia. Primeiro que nossa equipe é muito boa. De novo, não só a equipe da agricultura e da saúde, o governo como todo, gente, o reflexo disso foi a eleição, né? 192 mil votos, mais de 192 mil votos, a maior votação histórica, 19 vereadores. Ontem eu brinquei até num grupo aqui da base vereadora, não foi o petáculo de Vladimir que elegeu a gente, não. O petáculo é uma brincadeira, né, que ele faz lá comendo, não foi a rede social é importante, mas o que fez essa eleição ser vitoriosa foi o que a gente conseguiu fazer. E dentro disso nós temos uma equipe, Arnaldo, eu falo assim, como gestor, que sempre fui, né, eu faço gestão há 30 anos, a equipe é muito boa. E eu vou te falar porque eu lidei com o poder público, né, desde lá atrás do governo Arnaldo Viana, passou outros governos, a equipe que o Vladimir conseguiu, junto comigo, criar e montar é muito boa. Problema todo mundo tem. Quem falar que não tem problema, no mínimo, é contador de história. Mas, assim, eu mexeria, se fosse o Vladimir, muito pouco. Muito pouco. Alguns ajustes precisam ser feitos, né? A equipe é uma equipe coesa. De novo, precisamos corrigir algumas rotas, mas, no caso específico da saúde e da agricultura, o professor reitor da universidade, da UENF, um cara preparado, agricultor, engenheiro agrônomo, a gente fez uma revolução na agricultura de campos e vamos avançar muito mais. No caso da saúde, nós temos duas pessoas que são muito preparadas. O Dr. Paulo Irano, como secretário de saúde, o Dr. Arthur Borges, presidente da Fundação Municipal de Saúde. O que essa dupla conseguiu fazer nos últimos anos é uma coisa extraordinária. Eu não gosto daquela frase, time que está ganhando não se mexe, não. Eu gosto de falar o seguinte, time que está ganhando, a gente bota mais gente boa para atuar. Então, o fato de você ter uma equipe vitoriosa, você pode sim trabalhar entre esses atores, vamos falar do time, nos jogadores que estão atuando, e você pode também agregar pessoas novas a essa equipe, né, para evoluir. Mas o pensamento, o plano de governo, né, teve, nas áreas específicas que você perguntou, teve atuação muito forte do Dr. Paulo Irano, do Dr. Arthur Borges, de toda a equipe. Eu acredito que a gente tem muito mais a fazer, Arnaldo, e eu gostaria aqui de fazer um compromisso. A Câmara que está é aquela ali, né? A campanha já acabou, mas eu vou falar para você. O meu compromisso é melhorar o atendimento da saúde de campos. Vocês podem me cobrar isso. Nós fizemos uma reestruturação da área física dos hospitais, das UBS, e o meu compromisso, não é promessa de campanha, não. Promessa do vice-prefeito reeleito, que é melhorar o atendimento. E eu, quando prometo, eu cumpro, eu vou fazer. O que a gente precisa hoje, Arnaldo, é humanizar o atendimento. Né? Você já foi passear alguma vez no hospital? Ninguém vai passear no hospital. Quando você procura o hospital para levar o que você procura, o que você vai levar a sua família, é que é algum problema. Né? Então as pessoas precisam entender que, todo mundo precisa entender isso, que ninguém vai ao hospital para passear. Então quando a pessoa chega ao hospital, ela já chega com os nervos à flor da pele, às vezes, muitas vezes nervosa. E o que a gente vai fazer, já estamos fazendo, fizemos no Ferreira Machado, numa parceria com o Hospital Sírio-Libanês, que tem um grupo excepcional de treinamento, né, da chamada humanização, onde ali já aconteceu o serviço, as pessoas entenderam a ideia, né? Nós temos o funcionário público preparado, o que precisa às vezes é só
uma arrumação ali da maneira de receber, do acolhimento, né? De acolher essas pessoas. E estamos agora já fazendo no Hospital Geral de Guarulhos, já também iniciando no Hospital São José, e vamos levar esse processo para todos os UBS, para todos os PHs, para todas as clínicas nossas, onde a gente vai ter uma percepção, porque na verdade, Arnaldo, quando o paciente é colocado dentro do hospital, o tratamento já é bom, porque hoje nós temos equipamentos reformados, qualificados, tem pessoas capacitadas. O que a gente precisa melhorar é o primeiro atendimento, é o chamado acolhimento. Isso aí vai dar além da percepção, né, de que a qualidade do atendimento melhorou, mas a gente vai ter uma resposta muito importante na velocidade, inclusive, do tratamento. Ou seja, quando você é bem acolhido, quando você é bem recebido, isso é técnico. Eu sou engenheiro agrônomo, mas a gente tem um corpo clínico muito importante. Até a velocidade na melhora da saúde do paciente já é percebido. Frederico, em 2020, né, seu nome foi colocado muito como uma pessoa que iria quebrar a resistência na pedra ao garotismo, a Vladimir, né? Traz no nome, além do sangue, também o nome garotinho. Claro. Enfim, você acha que isso ainda foi essencial na eleição desse ano, ou o próprio Vladimir já conseguiu por ele mesmo quebrar essa resistência? E como já estamos no finalzinho, 2026, tem alguma conversa? Bruno Dauari esteve aqui na semana passada, falou que torce muito para que Vladimir possa alçar voos mais altos na eleição de 2026. Ouvi burburinhos de Senado, composição de chapa para o governo de Estado, enfim, tudo muito ainda no início, né? Tudo muito na conversa. Mas vocês dois já têm alguma coisa conversada em relação a 2026? Você pode estar realmente assumindo a prefeitura a partir de lá? Bom, vamos lá. Eu fiquei muito feliz com a quantidade de telefonema, de mensagem que eu recebi ao longo do governo e agora na campanha de forma mais forte. E eu fazia questão de mostrar para o Vladimir pessoas que há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, falavam: olha, eu votei no Vladimir por sua causa, mas agora eu não preciso mais disso, eu vou votar no Vladimir. Isso foi, assim, eu fazia questão de mostrar para o Vladimir, Arnaldo, porque foi o que eu preguei lá atrás. Eu falei, o cara tinha, às vezes, alguma resistência, ou diria até preconceito, ou algum problema que teve, enfim, mas a pessoa tinha uma resistência a votar no Vladimir, né? E eu perguntava, olha, acredite em mim, o cara é bom, ele vai entregar, ele vai trabalhar, ele vai conseguir, ele vai esperar. Então, quando essa resposta veio antes das eleições, muito antes, porque a pessoa, olha, agora eu voto no Vladimir, eu não preciso mais do seu pedido. Ao contrário do que possa parecer, eu fiquei muito feliz com isso, porque é o que eu pregava. Então é o que eu falei, vai acontecer, acredite nele, não é acreditar no Frederico, porque o prefeito é ele, eu sou o vice-prefeito. E deu certo, né? E vou te falar que, assim, eu gosto de números, né? Gosto de acompanhar números. Nenhum membro da família Garotinho teve tanto voto na chamada pedra quanto o Vladimir. Eu acho que houve uma quebra de paradigmas muito grande. O Vladimir mostrou que ele governa para todos. É claro que eu, de novo, vendo alguns números, tem a urna em Guarulhos com 90% de voto válido, né? Isso é bacana. Mas também você pega aqui na pedra, vê urna ali com 65%. Então, eu acho isso muito importante para a nossa região, muito importante para Campos, né? Eu diria uma evolução, né? Um crescimento do Vladimir em relação à chamada pedra. E aí, Arnaldo, qual o motivo mais importante desse crescimento? Não é por causa de eleição. Não é por causa de eleição. É porque mostra que o Vladimir fez um bom governo. De novo, não é a simpatia do Vladimir que fez com que o eleitor da pedra votasse nele. Não é porque o Vladimir é mais agradável ou menos agradável que o pai, que a mãe, que o tio, que a irmã, que fez o eleitor. Ele podia ser um petáculo de candidato,
Mas se ele não entregasse aqui na chamada pedra... Ó, por exemplo, vou te dar um exemplo. Questão da ciclovia, né? Muita gente reclamou que muito ruim. Cara, mas se você, por exemplo, quem acorda cedo ou sai tarde do trabalho, você vê a quantidade de pessoas que usam a ciclovia, né? Que precisam da ciclovia e que é utilizada a ciclovia, hoje você não vê mais resistência. Nós conseguimos, Arnaldo, tirar Campos de uma classificação que existe no governo federal de C para A. Isso foi um trabalho que o Vladimir, que a nossa equipe fiscal fez com as contas públicas. Campos hoje tem um equilíbrio fiscal que nunca teve, desde que se tem... Isso é um dado histórico, não é o Frederico que está falando, é um dado histórico. Equilíbrio fiscal hoje mostra a responsabilidade do nosso governo com as contas públicas. Arnaldo, se a gente perder essa eleição, o próximo nós achamos a prefeitura com 3 milhões na conta, isso não é nada. Nós vamos entregar a prefeitura com muito dinheiro na conta, para o próximo prefeito dar seguimento. Então, assim, isso tudo, esse conjunto de obra, fez com que o Vladimir fosse mais acreditado na 98 ou na Pedra. Quanto à questão de 26, que você me perguntou, hora nenhuma foi colocado isso como condição ou como acordo para eu continuar, né? O Vladimir, graças a Deus, a gente fala isso em público e conversa reservada, ele tem uma confiança muito grande em mim e é recíproca também, verdadeira, eu confio muito nele. E claro que a confiança de vice, né? Até esse dia alguém me falou, por exemplo, eu nem sabia, quando eu assumi a prefeitura, que o Vladimir tirou 10, 15 dias de férias, não lembro a quantidade, e uma pessoa me falou, Frederico, nunca um vice assumiu em Campos. Eu falei, mas nunca? Não, nunca mesmo de forma natural, sempre por empreendimento jurídico, ou por questão de saúde, né? Então isso mostra a confiança que o Vladimir tem em mim. E, cara, se eu estou como vice-prefeito, eu estou porque deve né? Eu nunca... Eu costumo dizer, já falei isso em público, eu nasci numa família que tinha recurso e depois eu tive muita dificuldade financeira. Desculpa. Eu vendi churrasquinho na rua para sustentar minha família. Então eu sei o que é, desculpa, ter dificuldade. Então, assim, eu fico muito feliz em poder devolver para as pessoas o que eu consegui. E se tiver que vir... fiquei emocionado pela minha história. Se tiver que vir desafio grande, eu encaro. Eu não sou de correr desafio, não. E eu estou aqui para ajudar. Obrigado. Eu que agradeço você, Frederico. Sempre uma conversa muito proveitosa. Desejo sucesso a você na empreitada. E esse 26, eu diria que Bruno Dauer disse aqui que torce para voos mais altos do Vladimir e confia muito em você. Se isso acontecer, né, faz parte de conjuntura política, também não tem dúvida que você está preparado para isso. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o convite, peço desculpa aqui pela emoção, mas eu costumo dizer o seguinte, na vida a gente tem que ter propósito e quando a gente faz as coisas acreditando que faz, tudo onde você caminha e bota um pouquinho de emoção, fica bom. Às vezes a pessoa, você é um cara muito emotivo. Eu não sou emotivo. Eu me emociono com o que eu faço, é diferente, né? E quando a gente... O que hoje, Arnaldo, mais, já agradecendo aqui o seu convite, estou à sua disposição, o que mais me motiva é ver o que a gente realiza. E quando você realiza, cara, entrega, sem que estou fazendo política, falando o que eu penso, quem me conhece sabe disso, quando você entrega para as pessoas e vê o que se realizou, isso te motiva realmente a dar voos maiores. Então, se o Vladimir, e seria hipocrisia de quem falar que o político não quer avançar, né? Hoje, de novo, estava falando do Rodrigo Bacelar, que é presidente da Alerj, alguém pode ir lá no ouvido dele e perguntar, você tem vontade de ser governador do estado? Pode dizer que não quer, que não é um projeto, mas todo político, hoje eu sou presidente da Coagro, né? Se eu puder
ter 3 Coag, eu vou ter. Então, assim, a gente quer avançar na vida, né? Seja político, seja empresarial. Então, se o Vladimir é mais do que justo, mas o momento quem vai decidir ele, né? O momento quem vai perceber também. O Vladimir tem uma capacidade muito grande de entender os momentos de fazer, de agir, né? Então, assim, vamos deixar o tempo passar e ver o que vai acontecer, mas o que vier a gente está disposto. Eu sempre tive disposto a ajudar o prefeito, e ajudando o prefeito eu estou ajudando as pessoas de Campos. Obrigado, Frederico. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.